Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Eu estou aí fazendo alguns vídeos sobre algumas respostas, assim podemos dizer, ou uma reflexão sobre temas que muitos pastores têm falado na internet. E um dos temas, deste vídeo especificamente, é sobre a predestinação segundo o calvinismo. Por quê? Porque segundo o calvinismo, Deus faz uma predestinação, ou seja, Deus escolhe antecipadamente, antes que o mundo fosse criado, aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados dentre toda a raça humana. E a pergunta que foi feita ao pastor, nesse vídeo do pastor que eu vou mostrar, foi: o Senhor faz acepção de pessoas? E veja a resposta do pastor. Com certeza, quando vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, porque existe uma passagem bíblica que vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não faz escolha, separação de pessoas. Para Deus, todo ser humano é igual. E o pastor vai dar essa resposta aí, fazendo um marabalismo para mostrar que a predestinação calvinista, ou seja, a escolha de, por isso eles vão falar de expiação limitada, que a expiação dos nossos pecados não foi para toda a raça humana, mas foi de forma para um grupo seleto, um grupo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Por isso é uma expiação limitada, ou seja, é limitada para esse grupo que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e os demais não poderão desfrutar jamais dessa predestinação, ou seja, dessa eleição, desta salvação. E vamos ver a resposta do pastor, como é que ele vai falar aí. Deus faria acepção de pessoas se ele estivesse tirando o direito de alguém. Vamos supor, imagine que todos os habitantes da Terra, aqueles que já viveram, que estão vivos e que viverão, eles têm o direito de ser salvos e de ir para o céu. E Deus resolve dar esse direito somente a uns poucos que ele escolheu, seguindo critérios que só ele sabe. Nesse caso, Deus faria, de fato, uma acepção de pessoas. Deus seria injusto. Ele está tirando o direito de alguém. Mas acontece que não é essa a realidade. A realidade é que não existe ninguém que tenha o direito de ser salvo ou de ir para o céu. A humanidade está toda perdida nas suas ofensas e pecados, e o que ela merece é a condenação de Deus, é o inferno eterno por conta da corrupção dos seus corações e dos pecados cometidos. Então, quando Deus elege alguns de entre a raça humana para a salvação, ele não está fazendo acepção de pessoas, nem tirando o direito de ninguém. Ele está exercendo misericórdia e graça, porque ele poderia deixar a raça humana inteira ir para o inferno e ainda assim ele seria justo. Por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 1, final do verso 4, início do verso 5, diz que Deus em amor nos predestinou para ele. É um ato de amor a escolha e a predestinação, e não um ato de acepção. Então você pode ver aí que ele faz um marabalismo, né? Sem passagem bíblica, e quando ele vai usar uma passagem bíblica, não que a gente católico precise estar exigindo capítulos e versículos, mas ele não faz uso, né, da Bíblia para mostrar essa chamada predestinação. Ele vai dar dois exemplos. Ele vai dizer, por exemplo, se toda a raça humana estivesse destinada à salvação e Deus escolhesse uma porção, ou seja, fizesse uma expiação limitada para um grupo seleto, aí sim Deus estaria fazendo acepção de pessoas, porque todos tinham o direito da salvação, mas Deus escolheu uma pequena parte. E ele vai dizer que é exatamente o contrário, né? O contrário, que todos estão condenados, né? Todos estão destinados à condenação por conta do pecado de Adão e Eva, o pecado original de Adão e Eva. Então todos estão destinados à condenação. E Deus escolhe dentre esses que estão condenados
destinados à condenação, ele escolhe um grupo seleto. E quando Deus escolhe, não existe injustiça da parte de Deus, porque Deus escolheu uma parte dentre toda a raça humana que estava destinada à condenação, porque todos estavam destinados à condenação. E o primeiro exemplo, Deus seria injusto se todos estivessem destinados à salvação, ou já estivessem salvos, mas Deus escolhesse uma parte para salvar e a outra ele condenasse. E ao contrário, ele vai dizer, e ele vai usar a passagem da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 e início do capítulo, do finalzinho do versículo 4, capítulo 1, versículo 4, e finalzinho do versículo 4 e início do versículo 5. Mas eu vou ler o versículo 4 todo e o 5 todo. Veja o que ele diz, né? E nos escolheu nele, né, em Cristo, antes da criação do mundo. Nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Aí ele vai falar que a predestinação ou a eleição, né, limitada de um grupo seleto para a salvação foi feita antes da fundação do mundo por Deus Pai em Cristo Jesus. Então ele vai dizer que aí Deus escolheu um grupo para ser salvo em Jesus. E ele elimina o restante do versículo e parte para o versículo 5. No seu amor nos predestinou. Aí ele vai, vamos dizer assim, que excluir o restante do versículo. Ele só vai dizer que Deus elegeu em Cristo, né, antes que o mundo fosse criado. E depois ele vai dizer que essa eleição foi feita no amor de Cristo, e no amor de Cristo ele nos predestinou para a salvação. Só que o texto não está falando de predestinação para a salvação. Pelo menos não como fala o calvinismo, de uma forma soberana. Como se Deus escolhesse, pronto, acabou, se o homem não tivesse nada a ver com isso. Por que eles falam dessa predestinação ou desta eleição, e acompanhada da eleição, lógico que uma predestinação de um grupo, né? Por que eles falam isso? Porque eles vão dizer que quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana perdeu o livre-arbítrio. E não é isso. Santo Agostinho, o doutor da graça, aqui, ó, que eu tenho um livro aqui de Santo Agostinho, ele vai falar sobre o livre-arbítrio e a graça. Santo Agostinho vai dizer que o homem não perdeu o livre-arbítrio. E eles usam Santo Agostinho para falar ou para dar base na predestinação ou na eleição ou na expiação limitada de Calvino, quando na verdade não é isso. Então, o homem não perdeu o livre-arbítrio. O homem não ficou completamente depravado. E mesmo ficando, né, depravado, né, mas não perdeu o seu livre-arbítrio. Mesmo que ficasse completamente depravado, não perderia o livre-arbítrio. E isso fica muito claro dentro de todos os textos. Principalmente aqui. E depois nós vamos ver o que vai dizer São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1 também. Veja, ele vai dizer, vamos ler o versículo 3, o 4 e o 5 e também o 6, para nós compreendermos que aqui não está falando de uma predestinação para a salvação de uma forma, vamos dizer assim, que excluindo do homem a sua responsabilidade diante de Deus. Veja, bendito seja Deus, Deus Pai, né? Pai de quem? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Então, do alto do céu, ele nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E a graça, que Cristo é a graça por excelência, mas em Cristo ele nos dá a sua graça. E a graça é também uma bênção.
E o que é a graça? E o que faz a graça? Podemos dizer, de forma resumida, que existem duas graças. A graça atual, ou seja, aquela graça que Deus dá para o início da conversão, ou seja, uma pessoa é pagã, né? Não quer saber de Deus. Então Deus manda uma graça que chama-se de graça atual, que age naquele momento, seja em um crente, em um descrente, um ateu, seja em alguém, seja para qualquer pessoa. Ele manda uma graça. Essa graça que Deus infunde em nós, chamada de graça atual, ou muitos vão dizer que é graça preeminente, se eu não estou enganado, é assim que se diz, um termo teológico. Mas essa graça do primeiro momento, na linguagem mais popular, no primeiro momento, no primeiro ato de Deus na conversão do homem. Essa graça atual faz com que o homem desperte para Deus. Essa graça atual, Santo Agostinho vai dizer que ela já prepara o coração do homem para crer. É por isso que a salvação não é meritória do homem, porque é a ação primária de Deus. Deus infunde a sua graça atual e prepara o coração do homem com todas as predisposições para crer. Então, prepara com essas bênçãos espirituais, vem a graça atual, para que o homem creia. Por isso Jesus vai dizer, pregai o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, todo aquele que crê, se creu foi por quê? Porque a graça de Deus delatou, abriu o coração de alguém, ou de qualquer pessoa, ou o nosso, ou o meu, ou o seu coração para crer. A graça atual delata o nosso coração, abre o nosso coração para crermos. E quando nós cremos, nós desejamos o batismo e somos batizados. E quando nós somos batizados, nós recebemos aí no batismo, no sacramento do batismo, aquilo que a igreja chama de graça habitual, ou graça santificante, que estará conosco constantemente, nos santificando. Podemos dizer assim, agindo na nossa conversão. Então, Deus nos abençoou em Cristo com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para nos salvar, sem que a gente faça mais nada, sem que a gente nem sequer se abra a graça de Deus, para nada. Ele vai dizer, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, diante de seus olhos. Então, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos santos e irrepreensíveis. O Catecismo da Igreja Católica, no número 381, Catecismo da Igreja Católica, no número 381, vai dizer o seguinte, veja, Catecismo da Igreja Católica, 381, falando exatamente, explicando essa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Ele vai dizer assim, o homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus, feito homem. Então nós fomos predestinados para sermos como Cristo. Por quê? Porque Cristo é, meus irmãos, a imagem perfeita daquilo que Deus planejou, sonhou para o homem. Quando Deus disse ao Filho e ao Espírito, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, Cristo Jesus é o modelo, o protótipo perfeito daquilo que Deus pensou para o homem. É por isso que vai dizer que o homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus, feito homem, imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e de irmãs. Então, nós somos aqui, como diz o versículo 4, e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e diante de seus olhos. Versículo 5. No seu amor, nos predestinou
para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado em Cristo. Então, todas as graças foram concebidas em nós por meio de Cristo. Veja o que vai dizer o apóstolo São Pedro na sua primeira carta. A eleição, meus amados irmãos, não é feita assim como se Deus não viu nada, Deus não pensou em nada, o homem não tem nada. Sabemos que o homem não tem mérito pessoal na salvação. Não é por suas obras, de forma como pensava Pelágio, né? O pelagianismo ia dizer que o homem se salvava por si mesmo. Não é isso. A igreja condenou o pelagianismo. A igreja condenou o pensamento de Pelágio, que dizia que o homem se salvava com suas próprias forças. A igreja condenou o gnosticismo, que dizia que o homem se salvava através do conhecimento dos mistérios espirituais. A igreja condenou tanto o pelagianismo como o gnosticismo. E também a igreja condenou o luteranismo, que vai dizer que o homem se salva somente pela fé. A igreja também condenou. Então, o que é que acontece? Vamos ver o que São Pedro vai dizer. Vamos ver o que é que o primeiro Papa vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele vai dizer assim. Eu vou ler do versículo 1. Pedro, veja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Veja, os eleitos. Existe uma eleição. Entendeu? Então existe uma eleição. Mas essa eleição é baseada em quê? São Pedro vai explicar, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no ponto. Ele está dando algumas regiões que existia eleitos de Deus. No ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Betina. Eleitos, veja, eleitos como? Vejam, repetindo, eleitos como? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus tem um conhecimento prévio da história. Antes mesmo que o mundo fosse criado, antes mesmo que todas as coisas fossem criadas, antes mesmo que o ser humano fosse criado, antes mesmo que Adão e Eva pecassem, Deus tinha uma presciência, ou seja, um conhecimento anterior a tudo isso. Veja, e os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. A graça e a paz vos seja dada em abundância. Então, Deus vê, não vamos dizer no corredor da história, porque seria até uma heresia, né? Mas Deus, que deseja criar, antes mesmo de criar, ele já sabe como tudo vai ser e o que vai dar. Mas ele vê que, vamos dizer como se Deus visse o futuro, mas não é. Deus é eterno. Deus não podia ver antes ou depois, enquanto o mundo não fosse criado, porque só existe um antes e um depois, ou um presente, no momento que Deus cria. Mas antes de criar, tudo é eternidade. Não tem um antes e um depois. Mas mesmo assim, Deus vê que depois que ele criar, antes de criar, mas ele vê que depois que ele criar, o homem vai pecar, vamos dizer assim, vai cair, vai desobedecer a Deus. E nesta desobediência, Deus vai ver também que vai existir pessoas que vão se abrir à sua graça, que não vão resistir à sua graça. E assim Deus vai e elege segundo a fé dessas pessoas.
o homem é salvo pela graça de Deus somente, mas através de dois, podemos assim dizer, de dois objetos: a fé e as obras. A graça é que salva, mas essa graça age por meio da fé e das obras. É como se fosse duas moletas. Como se fosse duas moletas. Aí por isso ele vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte na aspersão do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Aí ele continua, né? Versículo 4. Ou melhor, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Então, ele nos fez renascer na ressurreição de Cristo, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus. Por quê? Por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Então, a eleição, né, de Deus é segundo a sua presciência. E Deus, no seu conhecimento prévio, vê aqueles que vão ter fé, aqueles que vão crer, aqueles que não vão resistir à graça de Deus. E é estes que não resistirão à graça de Deus que serão os eleitos de Deus, porque serão eleitos segundo a presciência de Deus, que vê, podemos dizer assim, só para a nossa compreensão melhor, que vê previamente a fé daqueles que não resistiram à graça de Deus. E ele continua: é isso o que constitui a vossa alegria. É isto o que? A fé. A fé. É isto que constitui a vossa alegria. Apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível. Vê, a fé é mais preciosa que o ouro perecível, né? O ouro, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo. Então, assim como se prova o ouro e a prata no fogo, o cristão é provado na sua fé. Através de quê? Através das aflições, que será, veja, aflições ainda por diversas provações, né? Aflições passageiras e a vos serem causadas ainda por diversas provações. Então, as provações, as aflições vão provar a nossa fé, como se prova o ouro, a fé que é mais preciosa do que o ouro, como se prova o ouro e a prata pelo fogo. Aí ele vai dizer: redundem para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais sem o terdes visto, crede nele sem o verdes ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Ou seja, é fonte de alegria inefável e gloriosa o quê? A fé. Crer em Jesus Cristo, mesmo sem o ter visto. Aquilo que Jesus disse a Tomé: Tomé, tu estás crendo porque tu estás vendo. Bem-aventurado, feliz será aqueles que vão crer sem ter visto. Aí ele vai dizer: porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Veja, vós estáis certos de obter como preço de vossa salvação de vossa fé a salvação de vossas almas. Então, nós somos salvos
eleito. Nós somos salvos segundo a presciência de Deus, que vê a nossa abertura à graça de Deus. Na nossa liberdade, porque o homem não perde o livre-arbítrio. Santo Agostinho vai deixar isso muito claro, o doutor da graça, que o homem não perde o livre-arbítrio após o pecado original. Então, essa presciência, ver, podemos assim dizer, né? Só para a gente entender melhor, que existe alguns que se abrirão, que não resistirão à graça atual, e também não resistirão à graça habitual, à graça santificante. E abertos à graça, terão fé. E a fé, veja, ele vai dizer, versículo 9, porque vós estáis certos de obter como preço de vossa fé, uma fé que é preciosa como ouro e que foi provada nas aflições e provações, como o ouro e a prata é provado pelo fogo. Essa fé, ela obtém como preço dela mesma, da fé, a salvação de vossas almas. E para destruir esse pensamento de Calvino a respeito de predestinação, né? De pessoas que foram predestinadas para ser salvas e serão salvas de qualquer modo, que nada pode impedir que elas sejam salvas, e pessoas que foram destinadas, né, ou predestinadas à condenação, nada que elas façam, né, poderá trazer-lhes salvação, porque Deus já predestinou para isso. Só que, meus irmãos, eu até tenho um vídeo aqui, né, sobre essa questão com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele vai falar sobre a apostasia. E ele dá a definição perfeita de apostasia. Ele vai dizer que a apostasia é alguém que abraçou a fé e que viveu como quem tem fé. Ele vai até usando algumas palavrinhas para não contradizer a predestinação de Calvino, né? E eu fiz até um vídeo em resposta. Mas veja, se Deus predestina alguém para a salvação e nada, absolutamente nada pode impedir que essa pessoa seja salva, por que é que o apóstolo São Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se São Paulo está dizendo que nós não sejamos, veja, ninguém vos engane, nem Calvino e nem aqueles que aderiram à doutrina de Calvino, os calvinistas. Ninguém de modo algum vos engane ou nos engane. Por quê? Porque primeiro deve vir a apostasia. Primeiro de quê? Né? Primeiro do que, melhor dizendo. Porque no versículo 1 ele vai dizer: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Aí ele vai dizer, antes que o dia do Senhor chegue, necessário é que primeiro aconteça a apostasia. A apostasia. Então, como é que alguém pode apostatar da fé se nunca aceitou a fé? E se alguém aceitou a fé, se alguém aceitou Cristo, abraçou a fé, é cristão e apostatou, logo essa predestinação não é soberana. Logo essa predestinação, existe alguém que vai perder essa predestinação. E não tem como dizer, não, é alguém que viveu como se fosse. Não, São Paulo está dizendo que primeiro, antes que chegue o dia de Cristo, virá a apostasia. E a apostasia é
a negação de toda a fé. E alguém só pode apostatar se tiver tido fé antes. Se não teve fé, não existe apostasia. Se não teve a aceitação de Cristo, não existe abandono de Cristo. Então isso destrói definitivamente a predestinação calvinista. Então era isso que eu queria deixar, né, para a reflexão a respeito desse vídeo. E como eu disse, os vídeos são pequenos, mas são vídeos, meus irmãos, que tratam de temas e assuntos tão profundo, que passaríamos horas aqui para explicar. Porque aquela conversinha que ele coloca ali é para dizer que Deus escolhe um grupo para salvar e, consequentemente, outro grupo para condenar. E não é isso que acontece. Somos eleitos, sim, mas eleitos segundo um conhecimento prévio de Deus, daqueles que iriam abraçar a fé e que não iriam resistir à graça de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.